Bom dia! Meu negócio aqui não está funcionando, agora voltou. Bom dia, bom dia. Baixar o volume. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa live dos atípicos, toda terça-feira às 8h30 da manhã. Nós falamos sobre algum detalhe, alguma informação, alguma estratégia para o crescimento do seu negócio, para o seu desenvolvimento profissional como empresário, como empresária. Então sejam bem-vindos, atualizando as coisas aqui. E hoje nós falaremos sobre o caminho da liberdade financeira. Será que é difícil isso? Vamos falar um pouco sobre isso? Já quero te convidar a clicar nesse... Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que estão aqui. Clicar nesse aviãozinho e convidar pelo menos 5 pessoas aí para estar com a gente. Pessoas, empresários que você quer que cresça também, quer que melhore. Bora colocar, porque, gente, quando é meme, todo mundo compartilha, né? Então vambora. Não é meme, mas é tão importante, ou talvez muito mais importante do que o meme. Vamos lá? Eu tô colocando aqui, chamando algumas pessoas para vir pra live. Colocando algumas que estão aparecendo aqui pra mim. Eu quero te convidar para você fazer o mesmo, né? Bora! Aqui eu tô mandando para um grupo de pessoas. Mandei para um tanto aqui. Mandei para um tanto. Lembra de fixar o tema, é verdade. Eu coloquei o tema aqui e não fixei. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Adriano, aqui. Fixar. Pronto, fixado. Bora então, gente. Sem enrolação, sem conversa. Pra gente não perder nosso tempo também. Pra gente não parar nosso negócio aqui. Tá certo? Bora então. Então hoje eu vou falar, já clica aí no coração, dá seu like, que isso é muito importante pra mim. Pra quem tá na internet sabe muito bem disso, né? Quem anda fazendo lives aí, quem tá aí na internet já sabe. Bom dia, Gi! Já sabe como é importante dar o seu like aí para que o Instagram possa entregar essa live, né? A gente tem uns algoritmos que nos seguram nesse negócio. Então vamos lá? Então olha só, o nosso tema de hoje é falar sobre o caminho para a liberdade financeira, né? Alguns estão aqui toda semana comigo, já são carta marcada, alguns novos olhares aqui. Então vamos lá falar sobre esse assunto. Bom, primeiro eu quero falar para você o seguinte, falar sobre liberdade financeira, e aqui é claro que eu vou falar com um aspecto muito mais pensando como empresário, como empresária, mas eu quero já fazer um parênteses aqui para esse crescimento da mentalidade, porque eu quero dizer para você que quando a gente dá um exemplo, às vezes a gente dá um exemplo, né, quando a gente está aqui na live, ou numa aula, ou numa palestra, a gente dá um exemplo e o nosso cérebro, ele tende a ficar sempre na zona de conforto, tende a ficar sempre no lugar onde está. Então, quando a gente dá um exemplo e não é igualzinho a mim, né? Quando a gente não identifica igualzinho, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai falar assim, olha, isso não pertence a você, fica aí no mesmo lugar que você tá. Então, eu quero já te falar, assim, já é um hack aqui de mentalidade de crescimento. Quando a gente falar sobre exemplos, e eu vou te falar alguns exemplos aqui, e hoje nós vamos tratar sobre esse caminho para a liberdade financeira com um cunho empresarial, mas se você não é empresário e por acaso você está aqui, leve isso com uma mentalidade de crescimento, leve isso com um olhar de adaptação, muito mais do que o exemplo, o contexto do que se está falando, tá? Porque isso se aplica em qualquer condição. Mas hoje eu vou falar, claro, para quem tem seu negócio, para quem tem sua empresa, para quem está começando a empreender, para quem está empreendendo ou quem quer empreender, que é o nosso foco aqui. Afinal, para quem já me conhece ou para quem ainda não me conhece, eu sou Mariel Camargo e eu trabalho com gestão financeira estratégica aqui na internet, nesse Instagram. E especialmente, na verdade, somente com micro e pequenos empresários. O que é um pequeno empresário, Mariel?
Pequeno empresário é uma empresa que fatura até R$ 4.800.000 por ano ou que tenha até 100 funcionários. Então, se você está dentro desse rol, se você está dentro desse padrão, você é o meu cliente potencial. Então, fica aí que eu vou falar diretamente para você. Bem, a primeira coisa que eu quero falar quando a gente fala sobre liberdade financeira é que existem alguns equívocos por aí, na verdade não são equívocos, né? São diferenças de interpretação. E existem alguns conceitos sobre liberdade financeira, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, e sobre independência financeira. O que eu vou tratar aqui hoje é sobre liberdade financeira, tá? Qual a diferença disso? Existem inúmeros conceitos, tem alguns que eu gosto mais. Então eu gosto de um conceito que fala que liberdade financeira é o seguinte: liberdade financeira é você ter a potencial de chegar um final de semana e fazer uma viagem inesperada sem isso atrapalhar nas suas contas do mês. Isso é um conceito legal de liberdade financeira. Alguns autores falam que liberdade financeira é o seguinte: diz respeito à autonomia e ao total controle da sua renda e do seu patrimônio. Você decidir o que você quer fazer com o seu próprio dinheiro com tranquilidade. Isso é liberdade financeira. Independência financeira, a gente já está num patamar um pouco mais evoluído. Independência financeira entende-se como independência quando você tem o dinheiro trabalhando a seu favor, certo? Quando você não depende do seu esforço, do seu trabalho para ter os seus rendimentos. Ou seja, você acumulou um patrimônio tal que, da forma que você está investindo, independente da forma que você está investindo, ele te dê renda suficiente para você viver com qualidade de vida, com tranquilidade, tá? E esse já é um parênteses que eu quero falar sobre isso já, porque tem muito equívoco sobre isso. Tem pessoas que chegam a mim, né, clientes, e falam: olha, eu tenho R$ 300 mil, eu tô pensando em investir na bolsa, investir nisso, investir naquilo. Meu amigo, R$ 300 mil, primeiro que investimentos não fazem o seu dinheiro crescer. Fazem levando em consideração dois aspectos, volume e tempo. Então não é o que se trata aqui neste momento. Nós estamos falando de rendimentos, colocar o dinheiro para render na sua empresa. É isso que eu estou falando. O dinheiro trabalhar para fazer mais dinheiro. Investimentos desse outro formato, como nós estamos falando, esse outro formato eu preciso de volume e de tempo ao meu favor. E aí sim eu posso pensar em renda, né? Se você tiver um patrimônio tal acumulado e investido de forma coerente, que te dê uma renda capaz de dar uma qualidade de vida para você e para sua família, maravilha, você está conquistando sua independência financeira. Quanto é isso? Depende de quanto você precisa por mês. Se você é uma pessoa aí que precisa de um volume de dinheiro, não sei, de R$ 20 mil por mês para manter com qualidade de vida sua vida e sua família, você precisa pelo menos de 2 milhões investido com um juro líquido de 1% ao mês. Então, isso é independência financeira que nós não vamos tratar aqui hoje. Nós vamos tratar do caminho anterior, do degrau anterior, para você chegar nesse patamar, que é a liberdade financeira. É aquela capacidade de você tomar decisões sobre o seu dinheiro, sobre o seu patrimônio, sobre as suas decisões de querer fazer algo com a sua família, proporcionar qualidade de vida aí para sua família. Eu decidi falar sobre esse assunto porque é um assunto muito requisitado e ele é o objetivo principal da maioria, eu acredito, da mais de 90% das pessoas que resolvem abrir seu próprio negócio. Por mais que num primeiro momento a pessoa fale o seguinte, eu recebi algumas respostas dessas na caixinha que eu abri ontem e eu conheço algumas pessoas, então eu já estou desconsiderando algumas coisas aqui. Mas algumas pessoas falam assim: olha, eu não tinha outra oportunidade, eu estava desempregado e por isso que eu resolvi abrir minha empresa. Ok, essa pode ser o motivador daquele momento, né? A gente estava num momento incipiente. Agora, o objetivo de você empreender provavelmente seja ter qualidade de vida, ter uma renda suficiente para ter uma vida mais tranquila, de pagar um plano de saúde para sua família, para os seus pais, de você poder viajar, de você ter tempo, de você poder gerir o seu tempo, de você poder fazer de uma segunda a um domingo, de você poder viajar quando você quiser. Então são questões que são intrínsecas à maioria dos empresários. A maioria dos empresários almejam isso. Se você está aqui e está empreendendo, tem um negócio,
inicial ou já está há um tempo, escreve aqui para mim. Qual que é o seu objetivo com o seu negócio? Seu objetivo é o quê? Ganhar meu dinheiro? É liberdade financeira? É ter mais tempo? Ou você nem pensou sobre isso? Me fala aqui, escreve aqui para mim, que eu quero saber. Porque isso é o nosso primeiro ponto de partida, gente. Se você hoje não sabe o porquê que você tá e qual o seu motivador para isso, você não vai sair do lugar, sabe? Você não vai sair do lugar porque você não tem motivo para a ação. A Thaís está colocando liberdade financeira. Massa, Thaís, nós vamos falar sobre isso aqui. O caminho para isso, para trilhar. Então, olha só, coloca aqui que eu quero ver de vocês. Tempo para família, cuidar da família. E para ter tempo para família e cuidar da família, né, Lô? A gente precisa ter uma remuneração tal que faça com que eu tenha possibilidade de ter tempo, né? Então, olha só, quando eu falo de tempo, eu da mesma forma estou falando de uma remuneração tal que seja capaz de bancar esse tempo para mim, seja capaz de bancar esse cuidado que eu posso ter com a família. Liberdade financeira, ter mais tempo, da mesma forma. Então, quando a gente pensa em ter mais tempo, quando a gente pensa em viagem, quando a gente pensa em usufruir, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que nós temos uma remuneração tal que é capaz de bancar isso. Quando eu falo aqui, né, que eu trabalho com gestão financeira estratégica, e essa gestão financeira estratégica é para te dar dinheiro a ponto de você vivenciar coisas que o dinheiro não é capaz de comprar, é isso. Uma das maiores dificuldades que tive foi pensar grande, exato. É uniforme esse pensamento do baixo merecimento, né? E muitas vezes quando a gente começa a empreender, e tem algumas áreas que são mais fortes ainda, né? Crenças que foram colocadas ao longo da nossa vida, a gente já cresce com aquela história, olha, só dá dinheiro se você for médico. Já começou aí, né? Ou se você vai fazer alguns cursos, vai fazer educação, pedagogia, não sei, alguns cursos, o que todo mundo já te fala? Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Quer dizer, já está determinado o seu futuro com base na sua profissão. E isso não é uma realidade, né? Isso não é uma realidade. Eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, né, para poder... Porque eu sempre falo um dado e eu não tinha atualizado esse dado. E agora eu fui atualizar e ele está pior do que antes, né? Qual que é o dado? O último censo do IBGE, a última notícia do IBGE, fala o seguinte: 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.422. Antes eu falava 4.200, né? Que era o meu dado antigo. Tá pior. R$ 3.422. 90% dos brasileiros. Desses 90%, 70% ganham até 2 salários mínimos, R$ 1.871 por mês. R$ 1.871. 5% da população ganham mais de R$ 10.313. 5%. E apenas 1% da população, que são os mais ricos, ganham mais de R$ 28.659 por mês. Dentre esses 1% mais ricos estão principalmente, tem alguns autônomos, mas principalmente funcionarismo público, procurador, juiz, são esse povo aí. O que a gente pode entender sobre isso? O que nós podemos entender sobre isso? Se 90% da população está vivendo com até R$ 3.500, essa renda per capita de 90% da população, eu quero remeter aqui agora à pirâmide de Maslow. Eu falo sempre sobre essa pirâmide de Maslow porque ela explica tanta coisa pra gente, tanta coisa. A pirâmide de Maslow, quem conhece ou ainda não conhece, essa pirâmide, né? Uma pirâmide. Na base da pirâmide tá as necessidades fisiológicas. Alimentação, moradia, vestimenta. Subir um pouquinho na pirâmide, nós temos a questão de segurança. Mais um pouquinho relacionamentos, mais um pouquinho status. Olha o que Maslow fala, isso, né? Há muitos anos atrás, Maslow falou o seguinte: uma pessoa só se sente confortável no andar de cima da pirâmide quando a de baixo está suprida. Isso me dá um impacto muito grande. Por que me dá um impacto muito grande? Se 90% da população vive com até R$ 3.500 por mês,
nós estamos falando do primeiro, no máximo, até o segundo degrau da pirâmide. No máximo, certo? Nós estamos falando sobre necessidades fisiológicas, alimentação, moradia, vestuário. Em segundo, alguns aspectos de segurança. É onde a pessoa começa a pensar num plano de saúde, é onde a pessoa começa a pensar na educação para os filhos. Então a gente vai no máximo até o segundo degrau da pirâmide. O que isso tem a ver, Mariel, com liberdade financeira? Isso tem a ver porque a mentalidade das pessoas estão no segundo plano, estão no segundo até o segundo degrau. Olha como eu dou uma pirada nisso, porque é tão impactante para mim. Quando a gente começa a relacionar os dados, nós temos um dado de remuneração, nós temos uma pirâmide de Maslow de muitos anos atrás que corrobora com essa informação, e nós temos o que nós olhamos para a sociedade e nós vemos que a maioria das pessoas estão passando pela vida sem saber o que estão fazendo. Hoje a gente tem dados, eu posso pegar um outro dado para corroborar com isso. Nós temos dados da internet, por exemplo, que diz que 87% das pessoas que estão na internet estão vendo entretenimento. Olha só, nós temos 90% ganhando até 3.500, 87% da população que fica só no entretenimento. Nós temos as pessoas com uma mentalidade apenas de sobrevivência. Tem essa pesquisa sobre os empreendedores e sobre a renda. Não entendi a pergunta. Você está fazendo uma pergunta se é sobre empreendedores e sobre renda? É sobre renda da população, tá? Sobre renda da população. Então, quando a gente começa a linkar essas informações, a gente consegue explicar, por exemplo, o porquê que é tão difícil ter mão de obra, né? Que é uma das coisas que o empresário mais reclama e mais sofre com mão de obra. Eu sou empresária, meu sócio está aqui, o Marcos, né, da empresa da Zootec, e a gente sofre com mão de obra o tempo inteiro. Né? É difícil nós organizarmos pessoas que estão comprometidas de fato, que têm responsabilidade de fato, que têm uma visão de crescimento. Por quê? Porque uma visão de crescimento não é você chegar e ganhar seu salário e tá tudo certo. E essas pessoas são assim, chegam, trabalham, ganham salário e pronto, não pensa no amanhã. Porque quando a gente está num ambiente, né, e as pessoas que são meus mentorados que estão aqui sabem disso, o dinheiro é uma das nossas remunerações. Até quando a gente está pensando em estratégia de venda, estratégia de composição de produto, composição de portfólio, a gente fala sobre isso. Muitas vezes a gente coloca um produto com baixa margem porque ele é necessário na composição daquilo. Porque às vezes é melhor nós não ganharmos, perdermos dinheiro em um produto pensando a longo prazo. Então, nós temos uma análise um pouco maior, com uma visão mais ampliada, mas a maioria da população, e nós estamos falando aqui de 90% da população, estão nessa faixa de talvez segundo degrau da pirâmide de Maslow. Vocês acham que uma pessoa que está, sei lá, sem condição de moradia, sem água em casa, sem gás em casa, está pensando em status? Está pensando em network? Não está pensando. Por quê? Porque não está suprido o degrau de baixo ainda. E eu estou falando tudo isso para dizer que um dos grandes determinantes para a pessoa não alcançar a liberdade financeira, a Lohane já colocou aqui, que é a mentalidade fixa ou o baixo merecimento. A mentalidade fixa e o baixo merecimento. Eu tenho pessoas próximas de mim, amigos, né? Colegas, amigos, que eu escuto a pessoa falando, dizendo assim, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e aquilo vem no meu ouvido com um som de, eu estou dando uma desculpa, eu estou dando uma desculpa, eu estou dando uma desculpa. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa não vai sair do lugar. E não é porque essa pessoa não quer, é porque tem tanto medo, tanta crença, tanto baixo merecimento embutido nessa pessoa, que só com um tratamento ela vai conseguir sair dali. Ela não vai conseguir sair de outra forma. Então, eu quero trazer essa reflexão inicial, essa introdução do nosso conteúdo aqui, porque é algo que a gente precisa pensar. Se você está aí com a sua empresa, se você está com o seu negócio, se você está na sua profissão e você ainda não pensou nessas coisas que eu vou falar daqui pra frente, infelizmente você não vai sair do lugar. Né? A gente já chega terça-feira dando tapa na cara aqui. Então é isso. Gente, então nós começamos falando aqui sobre alguns dados, né, de remuneração, pirâmide de Maslow, para falar sobre liberdade financeira. E um caminho para ser trilhado,
tá bom? Aqui com foco muito mais, você que tem um negócio, um dos grandes problemas é a falta de capacitação, por isso é importante aprendizado. Beleza, esse é o meu item número, deixa eu ver aqui, 5 do nosso caminho, Marcos. Tá aqui no nosso caminho para o caminho da liberdade financeira. Então, primeiro passo, né? Nós vamos falar sobre 5 passos. Primeiro passo que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente vê muita informação, é porque assim, as pessoas, elas escutam uma coisa e levam para a vida delas sem uma análise maior, né? E aí, às vezes a gente escuta e isso tem sentido, mas quando a pessoa sabe fazer isso e quando tem remuneração para tal, e eu quero fazer, eu já dei o parênteses dos investimentos e eu vou falar novamente. Eu vejo um monte de empresários, pequenos empresários, falando, eu quero investir, eu pensei em investir e tá devendo. Você, pelo amor de Deus, o primeiro passo para qualquer coisa é você pagar suas dívidas. Você precisa pagar suas dívidas. Muita gente nem sabe quanto tá devendo. Nem sabe, seja na vida pessoal, seja na vida empresarial. Não sabe quanto... Peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. Eu nem vou falar hoje sobre separar conta física de conta jurídica, tá? Pelo amor de Deus, eu nem vou falar isso hoje, porque nós estamos falando sobre liberdade financeira. Então, eu tô entendendo aqui que você já tá com isso feito, tá certo? Então, vamos lá. Tem muita gente que nem sabe quanto tá devendo. Esses dias atrás, eu fiz uma reunião com uma pessoa que queria fazer mentoria. Na verdade, não queria nada. Essa pessoa queria era achar uma justificativa para continuar do jeito que tá. E essa pessoa veio fazer uma reunião comigo. Eu vou contar o caso, né? Lógico, não vou cantar o santo, mas vou contar o caso para vocês entenderem a gravidade disso. Essa pessoa trabalha na área de estética, né? É uma pessoa, entre aspas, famosa na internet. Tem lá mais de 70 mil seguidores na internet. Então, assim, é famosa na internet, né? Galera aí seguindo mesmo. Fala sobre sucesso o tempo todo, ter uma vida maravilhosa, em abundância, todos os dias. Eu não sigo mais essa pessoa, mas se você entrar no perfil dessa pessoa todo dia de manhã, você olha parecendo que não existem problemas, né? Não existe o dia de amanhã. Essa pessoa, eu perguntei pra ela, né? Ela queria fazer uma mentoria pro negócio, enfim. Perguntei pra ela, qual o faturamento hoje do seu negócio? Ela me falou em torno de 20 mil reais. 20 mil. Beleza. Qual que é o seu lucro? Não sei. Qual é o seu prolabore? Eu não sei porque eu vou pegando dinheiro pra ir fazendo minhas coisas e tal e tal. Não sabe também. Eu falei, olha, a gente precisa, né, organizar isso. Ela falou assim, mas tem uma coisa. Eu tenho algumas dívidas no banco. Porque assim, vai faltando dinheiro, eu não sei o que acontece, fecha o mês, falta dinheiro. Eu vou lá e pego um dinheirinho no banco, eu pego um dinheirinho no banco, eu pego um dinheirinho no banco. E aí, eu fiz uma soma, assim, uma conta de padaria com ela. Ela estava devendo mais de 700 mil reais de empréstimos pequenos no banco. Esse empréstimo que você vai lá e saca rapidinho, mais de 700 mil reais. Ela financiou um carro de luxo para aparecer no Instagram com teto solar. Um carro de luxo financiado. A pessoa não tem onde viver, não tem onde cair morta, é essa a palavra, não tem onde cair morta, sustentando uma vida que não existe para aparecer no Instagram. Então eu tô dando esse exemplo porque as pessoas estão enlouquecidas, essa é a palavra, enlouquecidas, tiraram o pé do chão com essa história de Instagram, de internet, vendendo uma vida que não existe, se enchendo de dívida, se enchendo de situações para mostrar ser uma pessoa na internet que não existe. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas não estão pagando a conta dessa mulher, certo? Então, que um momento de desabafo, porque a gente tem que parar com essa visão de querer antecipar um padrão de vida que não existe. O juro é muito alto. É o juro do banco, é o juro da sua família. Aí essa pessoa ainda falou pra mim o seguinte, que o marido não podia saber, viu? O marido não podia saber disso. Então assim, é o juro do banco, é o juro da família, é o juro da sua vida que tá passando. E aqui eu tô falando sobre uma situação que não é uma coisa normal. Isso é a coisa mais comum que acontece. Mais comum que acontece. Pessoas se endividando, antecipando um padrão de vida porque viu alguém tendo na internet e acha que aquilo é uma verdade, aquilo não é uma verdade,
para fazer isso. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: quite suas dívidas. Ah, Mariel, eu não tenho que investir primeiro. Você precisa quitar suas dívidas primeiro. Não, com algumas exceções, com risco muito alto. O Marcos está aqui, ele é investidor, ele sabe disso. O juro de uma dívida sempre vai ser maior do que o juro do investimento que você fez. Sempre. Sempre o juro de uma dívida, que você pegou um dinheiro no banco, que você parcelou alguma coisa, vai ser maior do que o juro de rendimento de um investimento que você fez. Além disso, mesmo que você me prove que o seu investimento está rendendo um pouco mais do que o juro da sua dívida, além disso, você precisa entender que todas as vezes que você tem dívida, você tem um problema emocional, um problema psicológico, sabe? É como... Eu vou falar uma palavra assim feia aqui. É como se você broxasse nas suas negociações. Quando você tá com dinheiro na mão, você não se sente potente, você tem poder de barganha, poder de negociação. Quando você tá com as coisas tudo quitada, você não se sente assim mais empoderado, melhor sobre, né? Sobre o que você tá fazendo. Você fala assim, eu me garanto nesse negócio. Por quê? Porque você não tem dívidas. Dívida, gente, mesmo que você tenha o dinheiro para pagar, ela traz um transtorno emocional pra gente. Então, assim, olha, a não ser que você seja uma pessoa que tem muito dinheiro guardado, não faça dívidas, não faça dívidas. Quite suas dívidas, primeiro passo, quite suas dívidas, limpa. Se você tá com problema no nome, limpa o nome. Se você tá com problema devendo, limpa, porque vai te dar uma limpeza emocional, psicológica, quem é cristã aqui, espiritual também, para que você possa vivenciar a abundância que você espera. Grande parte das causas de depressão está ligada só ao financeiro, exato. A maioria dos casos também de divórcio e separação estão ligados à questão financeira. Então, quando eu falo de pagar o juro muito grande, é o juro do banco, o juro da saúde, o juro da família, exatamente isso. Então, a gente precisa entender que o primeiro passo para algo maior na nossa vida, igual guarda-roupa, gente. Tem o ditado, né? Que só entra roupa nova se você tirar as velhas ali. Então, limpa a sua vida para poder começar. Então, o primeiro passo, nós estamos falando em quitar a dívida aqui. Quem é meu mentorado e tá aqui sabe disso, que eu sempre vou falar sobre isso. Quando a gente começa a ver a questão financeira, a gente fala, olha, vamos primeiro quitar as dívidas, resolver os problemas aqui, resolver os problemas. Já teve caso de mentorado meu que a gente foi resolver a questão do negócio e eu falei, olha, primeiro a gente precisa resolver as dívidas, por quê? Eu gosto de dar o exemplo que é quando uma pessoa cai dentro de um rio, sabe? Você cai dentro d'água, você tá lá numa canoa, num barco, você cai dentro d'água, isso é funda. O que você precisa fazer para ir para uma margem? Primeiro você precisa sair da água, respirar e achar um lugar para você nadar. Então, esse é o processo. Se você está submerso na água, submerso nas dívidas, você não tem nem visão de onde você precisa ir. Você não consegue nem ter a visão aonde, né? De onde está a margem, para onde você precisa remar. Então a gente precisa primeiro sair, respirar, para depois achar o melhor caminho, tá certo? Então, primeiro passo, quite suas dívidas, não deixa isso para lá não, porque não vai nessa onda de antecipar padrão de vida para mostrar para os outros não, que você vai acabar com a sua vida, com a sua família, com a sua saúde, com tudo isso, não vale a pena, né, gente? Segundo item, saiba quanto precisa para você viver e tem uma reserva de emergência. Então, assim, olha, você precisa saber quanto que é seu custo fixo, sabe? Você precisa saber. O custo fixo, quando eu falo, é seu custo de vida, de moradia, sem luxo, né? Falar assim, olha, acabou sua remuneração, quanto que você precisa para sobreviver durante o tempo? Você precisa saber quanto que você gasta por mês. Você precisa saber qual é o seu custo sobre isso. E entenda, nossos custos fixos, eles demandam muita, respira, inspira, não pira, dívida é triste mesmo. É isso. O nosso custo fixo, ele demanda muita energia pra gente, tá? Muita energia. Porque ele é fixo, não tem como você tirar. Quando a gente não sabe quanto a gente gasta, nós não conseguimos identificar onde estão os problemas. Então, o primeiro passo que eu quero falar pra você, tem uma planilha financeira. Quem precisar e quiser, é só me mandar um direct que eu mando gratuitamente para você. Faço questão de mandar.
uma planilha financeira pessoal para que você organize suas dívidas em segmentos. Por que tem que ser em segmentos? Para você saber aonde estão as pendências, onde estão os problemas, onde estão os gargalos. Porque custo variável a gente consegue mexer. Custo fixo normalmente não consegue, a não ser que você vai lá e renegocie alguma coisa. Então, por exemplo, um aluguel que é um custo fixo. Provavelmente você não vai conseguir mexer, a não ser que você ache um aluguel mais barato ou negocie aquele aluguel, existem algumas possibilidades. Mas quando é custo variável, que é onde a maioria das pessoas se enrolam no meio de campo, é o seguinte, custo variável é alimentação, saídas, passeios, viagens, roupa, são custos variáveis. Esses custos variáveis é onde a maioria enrola o bigode nas pernas. E é onde a gente normalmente consegue fazer uma alteração, uma modificação ali. Então tenha uma planilha sempre, utilize essa planilha na sua casa, identifique por segmento onde estão os problemas, o que é possível rever. Normalmente quando a gente faz isso, a gente vê várias pequenas coisas que são grandes ao longo do tempo. Então às vezes é uma taxa de uma internet que está acima do mercado. Você liga, você consegue renegociar pela metade do valor. Ah, Mariel, mas deu R$100 no mês, só que em um ano é R$1.000. Né? É uma taxa lá de uma TV que ninguém está usando. É um valor do banco que o banco está cobrando que não deveria estar cobrando. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então quando você soma essas pequenas coisinhas que você pode ajustar, dá uma viagem para você e para sua família no ano. Com coisinhas que estão sendo desperdiçadas ali ao longo do tempo. Então a gente tem esse controle, essa gestão, ela é importante inclusive para eu saber o meu terceiro passo, que é o que eu preciso para viver e o que eu quero receber. São duas coisas diferentes. Quando a gente fala em Prolabore, nós temos 3 Prolabore. Nós temos o Prolabore que eu gostaria de ter, nós temos o Prolabore que eu preciso para viver e a gente tem o Prolabore que a sua empresa é capaz de te pagar. São 3 Prolabores diferentes. E o que a gente faz na gestão financeira estratégica, que eu trabalho, é ajustar esses componentes para você começar com o que você precisa e o que a sua empresa pode, até você chegar onde você quer. Certo? Então, primeiro item, quite suas dívidas. Segundo item, tenha organização financeira pessoal, saiba o que você está gastando, onde você está gastando por componente para você poder ajustar esses itens. Terceiro, projete o seu futuro. Vou até beber uma água com essa aqui. Gente, se vocês estão aí aqui comigo, vai dando seu like aí para me saber que vocês estão acompanhando. Projete o seu futuro. Olha só, gente, tem o clichê, um ditado clichê que diz que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Se você não tem visão a longo prazo, o que você vai fazer? Você vai antecipar seu padrão de vida e vai consumir o seu dinheiro. Você vai consumir a sua riqueza. Você vai consumir o que você ganha. Isso não é inteligente pensando a longo prazo. Né? Você precisa ter uma visão a longo prazo. Onde você quer chegar? Ah, Mariel, essa história de visão. É essa história de visão. Se você não tiver essa história de visão, se você não souber onde você quer chegar, você vai continuar patinando. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos patinando. Por que uma empresa tem meta de venda? Uma empresa tem meta de venda porque precisa atingir aquele número para passar o mês. É uma meta. Eu preciso executar aquilo. Eu preciso ter meta para executar. Eu preciso ter meta para executar na minha vida pessoal também. Senão você vai passar pela vida, vai chegar um pouco, você está esperando se aposentar pelo governo, esquece isso. Esquece isso. Eu já falei, olha, quem tá nessa ilusão que vai se aposentar pelo governo, eu tenho minhas dúvidas, viu? Na verdade, eu tenho as minhas certezas sobre isso, mas vamos colocar aqui uma pulga atrás da orelha, que eu acredito que você está equivocado. Pela situação que o nosso governo anda, a situação do nosso país, financeira do nosso país, não existe hoje possibilidade de você se aposentar pelo governo. Então já fica aqui a pulga atrás da orelha para você começar a pensar nesse futuro. Por que no futuro, né? Porque a gente acaba a nossa mão de obra, nossa força, nossa saúde com o tempo vai diminuindo, né? Já estou sentindo os impactos disso com o tempo.
Acredito que quem tá aí quarentando ou tem mais de 40 já começou a sentir algumas coisas. A gente precisa cuidar, né? Estar preparado para esse momento. Então, o terceiro item é projete seu futuro. E aqui eu quero te dizer que a gente precisa fazer uma engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Normalmente, como que as pessoas fazem planejamento de futuro delas? Ou de qualquer coisa. É assim, eu ganho X, eu ganho 5 mil, gasto 4 mil, sobra 1.000. Com esses 1.000, o que eu vou fazer ano que vem, o que eu vou fazer em 6 meses, o que eu vou fazer em um ano. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Planejamento, metas da nossa vida tem que ser uma engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É o que eu quero em determinado tempo. Então eu gosto sempre de trabalhar com 5 anos. O que eu quero alcançar em 5 anos? Eu quero alcançar isso, isso e isso. Algumas pessoas falaram que eu quero cuidar da minha família, eu quero ter tempo, eu quero isso, quero aquilo. Então beleza, a gente definiu a visão de futuro de 5 anos. Agora eu transformo ela em dinheiro. Por que eu transformo ela em dinheiro? Porque tudo tem um preço, gente. Se você quer estar com a sua família em 5 anos, passar, sei lá, eu quero trabalhar 2 horas só daqui 5 anos. Eu quero passar o resto do tempo cuidando da minha família. Quanto isso custa para você? O que você vai precisar fazer para alcançar isso? Provavelmente você vai precisar ter pessoas trabalhando para você. Provavelmente a sua remuneração tem que estar tal para que você consiga fazer isso. Então todo o seu sonho de 5 anos, você precisa transformar ele em dinheiro. Ele vai dar um volume de dinheiro, sabe? Que assusta todo mundo, né? Quem já passou aí na mentoria comigo, sempre dá uma assustada nesse momento, quando a gente faz esse volume de dinheiro em 5 anos. Depois, o que a gente faz? A gente parte ele em vários pedacinhos para saber qual é o seu prolabore ideal. Para saber quanto você precisa ganhar da sua empresa, ou do seu negócio, ou na sua profissão. Quanto você precisa ganhar. Aí é onde a gente vem com as análises. Porque se você, depois que você fez essa visão de futuro, suponhamos que na sua visão de futuro, você precisa estar ganhando 25 mil reais por mês. Mas hoje você está ganhando 5. A gente está com déficit de 20, né? De 5 para 25 tem muito chão pela frente. A pergunta é a seguinte: o que eu preciso fazer para alcançar essa remuneração? E quando a gente fala da empresa, é onde a gente vai para as análises da empresa. Na semana passada eu falei, eu não sei se foi semana passada ou retrasada, eu não me lembro mais, que eu falei para você calcular o potencial da sua empresa. Não sei se alguém estava aqui, ensinei como calcular o potencial da sua empresa com a estrutura que existe hoje. Então, quando você sabe quanto você tem que ganhar, né? Se eu falo que eu tenho que ganhar 25 mil reais, esse é o meu prolabore. Eu olho para minha empresa e minha empresa está me pagando 5 mil reais, ou eu não defini prolabore, ou a minha empresa não tem lucro suficiente, eu não estou com estratégias suficientes para que isso aconteça, ou ela de fato não tem potencial para me remunerar. Isso acontece? Acontece, tá? Acontece. Então eu já tive clientes, por exemplo, já tive clientes que mudaram de nicho, mudaram de ramo, porque no formato que a pessoa estava trabalhando dentro do nicho, não ia alcançar aquela remuneração que ela queria, aquele padrão de vida que ela queria, aquela meta da empresa que ela queria. Então é necessário, às vezes, de fato, mudar ou nicho ou estrutura de trabalho. Já teve outros casos que é necessário mudar portfólio, é necessário mudar composição de produto. Então, quando a gente pensa na nossa empresa, nós precisamos pensar na nossa empresa com meta também para ser alcançada. Se eu tenho uma meta de prolabore definida dentro da minha visão de futuro para minha liberdade financeira, eu preciso ter meta para minha empresa alcançar aquilo para mim. A empresa tem que trabalhar para mim, tem que trabalhar para o meu negócio, certo? Não é eu trabalhar para a empresa precisa trabalhar para mim. Só que para a empresa trabalhar para você, a gente precisa de um quinto item que já foi dito aqui. Conhecimento. Conhecimento, pessoal, é investimento, não é custo. Qual que é a diferença de custo e investimento? Custo é tudo que a sua empresa precisa para funcionar. Investimento
é o que a sua empresa talvez não precise para funcionar, mas que se você fizer vai te dar um retorno. Investir em conhecimento, a sua empresa precisa que você invista? Não. Para ela ficar aberta, talvez não. Agora, para crescer, sim. Você precisa de conhecimento para você viver? Não. Agora, se você quiser atingir sua liberdade financeira, sim. Todas as coisas, marketing, sua empresa vive sem marketing? Sim, ela fica com as portas abertas sem marketing. Agora, se você investir em marketing, você vai potencializar o crescimento? Sim. Vai potencializar as vendas? Sim. A pessoa vive, por exemplo, sem minha mentoria? Vive. A empresa vive? Vive. Agora, vai demorar mais para chegar onde quer? Vai chegar mais, porque não tem estratégias. Então, quando a gente pensa em conhecimento, e esse conhecimento pode ser o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento profissional, habilidade técnica, gestão, estrutura, todo conhecimento, ele parte da premissa que ele é um investimento para você. Todo. Conhecimento não é só curso que você faz, não. Conhecimento é o ambiente que você tá, é as pessoas com quem você convive, é as reuniões que você faz no dia a dia, é o momento do cafezinho que às vezes você só aproveita para falar coisas inúteis, que você poderia, às vezes a pessoa que está ali do seu lado é a pessoa que você precisa para dar o insight que você necessita naquele momento. Então, aproveitar os ambientes, eles são muito importantes para nós, porque eles fazem parte do quinto item, que é o conhecimento. Sem conhecimento, a pessoa não chega na liberdade financeira. A única forma de chegar sem conhecimento é se você tiver capital para contratar pessoas com conhecimento para fazer as coisas por você. Então, como eu trabalho com pequenas empresas, entende-se que você que é o empresário, você que é o empreendedor, é você que está fazendo tudo. Então, você tem que ter conhecimento. Se eu estivesse aqui falando com grandes empresas, talvez eu não me preocupasse tanto, porque você teria capital para contratar uma equipe técnica, uma diretoria técnica, contratar uma equipe para fazer as coisas para você. Então, enquanto você não tem capacidade, capital para contratar pessoas que têm conhecimento para isso, você precisa ter. E mesmo que você contrate, você vai ter que ter um mínimo de conhecimento para saber lidar com essas pessoas. Então, eu quero dizer que, olha, o caminho é simples, né? Ele é simples, mas ele é recheado de conhecimento. Primeiro caminho. Então, vamos recapitular aqui nossa conversa de hoje. Hoje eu falei sobre o caminho para a liberdade financeira, para a gente já ir para o final aqui, finalizando nossa história. Quero recapitular com você. Nós mostramos aqui, né, algumas informações sobre linkando a questão de remuneração, a pirâmide de Maslow, internet, todas essas situações. Primeiro passo para a liberdade financeira: quite suas dívidas. O juro que você está pagando nas suas dívidas sempre vai ser maior do que o juro que você vai receber no investimento. Então, primeira questão, pague suas dívidas, porque faz parte, inclusive, do seu equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, para que você tenha poder de barganha, para que você sinta, inclusive, um empresário capaz de negociar. Segundo item, saiba quanto você precisa para viver e tenha uma reserva de emergência. Utilize planilhas, separe seus gastos, seus custos fixos, variáveis, por categorias, para que você consiga identificar onde estão os gargalos e fazer os ajustes necessários. Com isso é possível identificar qual o seu prolabore mínimo. Terceiro, projete seu futuro. Você precisa saber o que você quer da sua vida, onde você quer chegar, em quanto tempo e quanto isso tudo custa. Se você quer chegar em 5 anos morando numa casa, num condomínio, com um carro de luxo, quanto custa isso? Isso precisa ser trabalhado. Tá certo? Quarto, depois que você definiu quanto você precisa ganhar, você precisa analisar a sua empresa. Se a sua empresa tem capacidade e potencial para te dar aquilo no formato que está. Ou se ela precisa passar por uma estruturação, uma gestão financeira, uma projeção de crescimento para que ela possa te dar isso que você deseja. Afinal, é por isso que você começou essa empresa. E quinto, invista em conhecimento. Conhecimento de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, desenvolvimento intelectual, profissional, habilidade técnica, gestão.
todo tipo de conhecimento que você puder. Ande com pessoas que estão no mesmo propósito que você, se relacione com pessoas, faça questão de estar em ambientes, em eventos que te proporcione esse tipo de coisa, com pessoas que também estão crescendo como você. Então não deixe, gente, quando a gente fica no nosso cantinho, na nossa empresa, no nosso negócio sozinho, a nossa energia vai baixando, nós não temos a inspiração de outras pessoas. Você já passou por isso? De ir em um evento e você sair de lá com a energia total e ir passando os dias essa energia ir baixando? Por que acontece isso? Porque nós estamos envolvidos com pessoas com o mesmo objetivo, nós temos neurônios espelho, nossos neurônios sempre vão se espelhar às pessoas que estão com a gente. Se a gente está com pessoas motivadas, pessoas que estão engajadas, pessoas que querem ir para frente, nossos neurônios vão captar isso, nós também vamos ficar assim. Se você está andando com pessoa que vive reclamando, mimizenta, vitimista, você vai ser a quarta pessoa aí da roda. Então tome cuidado com isso, porque isso influencia diretamente na sua vida financeira especialmente, tá? Eu gosto de fazer essa comparação aqui pra gente finalizar, como se fosse um monte de terra, né? Quando eu sempre falo isso, se você vir despejar um monte de terra no quintal da sua casa, você pode ir lá, um caminhão de terra, né? Você pode ir lá e tentar empurrar esse caminhão de terra que não vai sair do lugar. Agora, se todo dia você pegar um carrinho de mão e transportar essa terra em um determinado tempo determinado, em um tempo determinado, né, um tempo já previsto, você vai conseguir mover esse monte para outro lugar. O que quero dizer com isso? Que essa visão de futuro, esse projeto de vida, quando você olha, você fala assim, nossa, eu não vou conseguir, é muito grande para mim. Você não vai conseguir de uma vez, mas se você souber como fazer e como transportar todos os dias um pouquinho, como fazer pequenas metas para você alcançar isso, num tempo determinado, você vai ter transportado tudo isso, você vai ter alcançado a sua visão, o seu projeto de futuro. Tá certo? Quero falar para vocês, já que eu falei de conhecimento aqui, dizer para vocês que terça-feira que vem, terça-feira vai estar no ar, né? Vai estar abertas as inscrições para o meu curso de precificação lucrativa. Então, se você tem uma empresa, tem dúvidas na precificação, terça-feira vai estar abertas as inscrições para precificação lucrativa. E em julho eu vou abrir as inscrições para consultoria 5x. Então, já fique ligado aí que em julho, eu falei na outra live, né, que meu curso ia passar modificações. O que aconteceu? Até me perguntaram depois. É porque o curso que eu estava abrindo, eu senti uma demanda muito grande. Eu tenho recebido muita demanda de mentoria, muita demanda de consultoria. Então, eu estou reformulando o curso para atender essa demanda. Então, no curso, nós vamos ter uma consultoria gravada, né, com as reuniões gravadas, mas nós também vamos ter as consultorias presenciais, né? Presenciais não, ao vivo. Então, ela está passando por uma reformulação para poder atender essa demanda. Então, para explicar um pouco melhor o que está acontecendo. Então, em julho, provavelmente, vão estar abertas as inscrições da consultoria 5x e, na próxima terça, as inscrições do curso de precificação lucrativa estarão abertas, tá? Quero pedir a você, deixe seu feedback rapidinho aqui para mim, 1 segundo, escreva para mim como foi hoje para você, se valeu a pena esse momento aqui, se deu algum start aí, algum insight para você. Também pedir para você printar essa tela, você postar aí nos seus stories, me marcar falando sobre a live, porque isso também é importante para mim. Estou aqui todas as terças-feiras, às 8h30, impreterivelmente, todas as terças, às 8h30, para a nossa live dos atípicos. Atípicos são as pessoas fora da média, né, gente? Não é todo mundo que está numa terça-feira, às 8h30, disposto a aprender alguma coisa. Então, todas as terças eu estou aqui falando sobre estratégias de crescimento para você e para a sua empresa. E semana que vem eu vou falar sobre fluxo de caixa. Eu quero falar para você sobre algumas análises que a gente pode fazer, como construir um fluxo de caixa eficiente e o que ele deve ter lá dentro e como que a gente analisa ele, porque afinal, só um fluxo de caixa por ter não faz sentido na nossa vida, né? Super valeu a pena, vamos para ação. É isso aí, Thaís. Thaís é nutricionista infantil. Eu falo que toda mãe precisa da Thaís, ó.
Então, se você é mamãe e tem filhos aí de 2 até 12 anos, já chama a Thaís, porque é muito importante. Marcos, muito bom, valeu a pena demais, como sempre. Gente, então, muito obrigado, muito obrigado. E até terça-feira estaremos aí novamente. Beijo pra vocês e boa semana.